Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero continuar aqui a nossa meditação devocional dessa manhã, lendo e compartilhando com quem está me ouvindo, o capítulo 6, do versículo 9 a seguir. Vou ler de novo a oração modelo, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, como queira entender. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos aqui, vou só enumerar o que nós já falamos em devocionais anteriores. Nós explicamos que nós precisamos reconhecer a Deus como nosso Pai. Nós precisamos ter um ato de filhos em relação ao Pai, entendendo que o Pai ele é superior aos filhos naturalmente, e os filhos devem obediência ao Pai. Pai que está nos céus, mostrando a altura, a dimensão da altura que Deus está em relação aos homens. Nós não podemos trazer Deus ao nível do homem, porque Deus está nos céus e nós estamos na terra. Santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é viver de forma digna de estar e de ser chamado cristão. Quando nós vivemos dando mau testemunho e fazendo coisa errada, nós não estamos santificando o nome de Deus. Eu preciso santificar o nome de Deus para que eu tenha um ministério de oração ativo e eficaz. A outra parte vem o teu reino. Nós explicamos um pouco sobre o reino de Deus. O reino de Deus não vem de forma aparente, o reino de Deus ele não é palpável, o reino de Deus ele está dentro de cada um de nós, dentro da nossa decisão, dentro da nossa conduta cristã, da forma que nós vivemos a nossa fé. O próximo item é assim: seja feita a tua vontade, na terra e no céu. Eu gostaria de analisar um pouco a questão da vontade de Deus. Às vezes nós temos uma incógnita na nossa vida e pensar: como que eu vou descobrir qual é a vontade de Deus acerca das coisas que eu vou dizer ou vou fazer, das decisões que eu vou tomar? Aqui, a Bíblia é muito clara na oração do Pai Nosso, que a vontade que deve prevalecer não é a nossa, mas é de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. O projeto de Deus foi que todos os homens chegassem ao conhecimento da verdade e recebessem e aceitassem a Jesus como Salvador para a salvação de suas almas. Esse é o grande propósito de Deus na vida de todo mundo. A vontade de Deus é que nós priorizássemos o reino de Deus em relação a qualquer outra coisa ou qualquer outro tipo de bens na nossa vida. Só que, às vezes, nós queremos mudar isso. Às vezes as pessoas estão muito mais preocupadas em viver a própria vida do que propriamente de entender e aceitar qual seja a vontade de Deus. Na nossa vontade há falhas, na nossa vontade há escolhas erradas, porque nós temos uma dimensão de visão limitada ao hoje, ao momento. As nossas expectativas, elas não são muito longas, porque nós somos mortais aqui nessa vida. Mas Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Deus, ele sempre vai nos conduzir àquilo que é melhor, se nós estivermos no centro da sua vontade. A verdade é que existe um equívoco muito grande no meio dos cristãos, é que nós queremos trazer Deus para os nossos sonhos. Nós queremos trazer Deus para aquilo que nós desejamos na vida. Quando, na verdade, nós precisamos estar dispostos a viver segundo o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus na vida de José? Talvez não fossem os deles, mas cumpriu-se aquilo que era de Deus, porque José estava disposto a suportar todas as agruras da sua vida até que ele chegasse à vontade de Deus. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus aconteceu na vida de Daniel. Sofreu também agruras e grandes dificuldades na Babilônia,
mas prevaleceu a vontade de Deus, o projeto de Deus. A verdade, quando se fala em vontade de Deus, nós precisamos estar prontos a encaixar nos propósitos dele. Só que nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos querendo que Deus encaixe nos nossos propósitos. Deus, basicamente, ele nos dá coisas além daquilo que nós merecemos. Não, nós não merecemos nada. Então, tudo que ele nos dá está além do merecimento. Isso é graça. Deus, ele nos dá na nossa vida coisas que talvez superem até as nossas necessidades. Por que Deus faz isso? A Bíblia fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos ou a vontade do teu coração. Existem coisas que Deus dá para nós, que a concessão é para nós vivermos aqui. É porque quando nós o amamos de verdade, quando nós estamos debaixo da sua vontade, Ele vai sim fazer as coisas que nós queremos que seja feita. Nem todas, mas Ele fará o suficiente para que nós tenhamos aqui uma vida feliz, uma vida plena. Jesus falou assim que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida de vida abundante. A vida abundante, eu acredito, em todos os sentidos. Porque viver uma vida de paz, com a certeza que quando nós saímos daqui nós iremos entrar, ingressar na vida eterna, já é viver abundantemente. Eu vivo abundantemente. Mesmo não tendo muito dinheiro, mesmo não tendo grandes recursos, mesmo não tendo um grande conforto na vida, mas eu vivo abundantemente, porque eu vivo em paz. Eu vivo na certeza de encontrar um dia com o Filho de Deus nos céus, porque eu já sou parte do reino de Deus. Eu só preciso permanecer, eu preciso não sair desse reino, eu preciso não desvencilhar desse reino, como você também precisa estar firmes, esperando a vinda de Jesus aqui no reino de Deus, que é a vida cristã. Olha bem, a vontade de Deus ela precisa prevalecer acima da nossa vontade. Nós precisamos estar dispostos a nos encaixar nos projetos de Deus para a nossa vida, ou colocar a nossa vida dentro dos projetos de Deus. Mas pode ter certeza, Ele cuidará de mim, Ele cuidará de você em todo o tempo em que nós nos dedicarmos a Ele. A Bíblia fala de homens abnegados. O que são homens abnegados? São pessoas que desprezaram a própria vida para viver a vida de Deus. São pessoas que abriram mão de bens, de propriedades, de coisas para que servissem a Deus. É lógico que nós não podemos fazer isso de forma fanática, mas nós precisamos estar prontos a nos desprender mais das nossas coisas, para que Deus possa realmente fazer a vontade dele fluir na nossa vida. Faça-se a tua vontade, no céu e na terra. Ainda estamos na terra. E será que nós estamos dispostos mesmos a cumprir a vontade de Deus na nossa vida? Dá uma analisada na tua vida, como você tem vivido, como você tem servido, qual o tempo que você tem dedicado às coisas do reino, qual o tempo do teu dia, da tua noite, qual o período que tu tem dedicado à oração, ao culto, ao buscar conhecimento de Deus. Será que nós estamos realmente debaixo da vontade de Deus? A pergunta do começo que eu fiz é o seguinte: como identificar a vontade de Deus nos nossos projetos, quando existe um projeto na nossa vida? Existem coisas na nossa vida que são totalmente nossas. Existem coisas que Deus planta no nosso coração. Eu toquei no nome de José. Pare e se lembre da história de José. De que era o projeto da vida de José? Quem havia planejado que José seria o governador do Egito naquela época? José? Não. José só estava aceitando um propósito de Deus na vida dele. Porque tudo aquilo foi revelado através de sonhos a José. Deus revelou o futuro de José para ele através de sonhos. Tanto é que esses sonhos desencadearam um grande ciúme nos seus irmãos. José teve pelo menos 2 sonhos. Ele sonhou que eles estavam colhendo no campo e havia 12 feixes de trigo. E diz que o feixe de José ficava de pé e os outros feixes dos seus 11 irmãos se prostravam, se curvavam diante do feixe de José. Deus queria dizer o seguinte:
eu vou colocar você num grau de autoridade, os teus irmãos terão que se dobrar diante de ti e reverenciar onde eu vou te colocar. Ele teve outro sonho. Diz ele que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. O pai dele não teve dificuldade de interpretar o sonho. Ele disse: meu filho, tu achas mesmo que eu, minha mãe, eu, a tua mãe e os teus irmãos vamos nos prostrar diante de ti? Ele achou José presunçoso, mas José não estava planejando isso. Isso não era um sonho fruto dos desejos do coração de José, isso era fruto do coração de Deus. Deus havia planejado isso. Deus queria que as coisas acontecessem assim. E José simplesmente se colocou à disposição de Deus para que os seus propósitos se cumpriram na sua vida. José foi vendido como escravo. José trabalhou como escravo na casa de Potifar. José foi encarcerado durante mais de 10 anos. Ele esteve preso por causa de uma calúnia levantada pela mulher de Potifar. Mas lá de dentro do cárcere, José sai para reinar. José sai para governar o Egito. E por que não dizer governar o mundo daquela época? Ele recebeu um nome chamado em egípcio Zaphenat Paneah. Significa o Salvador do mundo. Porque todo o propósito de Deus que José aceitou, todas as dores e labores na execução desse propósito, resultou em um milagre de salvação para a terra, porque o mundo ia perecer de fome se não houvesse entendido a revelação de Deus. Eu quero te falar, será que nós estamos dispostos mesmo a estar na presença de Deus, a aceitar a sua vontade na nossa vida? Por que nós relutamos tanto? Nós temos o exemplo de Jonas, que Deus manda ele para Nínive e ele pega navio para Tarsis. Uma grande parte dos cristãos estão fazendo isso quando se diz respeito à vontade de Deus. Deus quer algo para a sua vida, mas você não quer aceitar o que Deus quer na tua vida. Como identificar se algo na minha vida é a vontade de Deus? Se você observar, todos os projetos humanos, eles são perecíveis e são temporais. Por quê? Porque nós também somos temporais. Quando Adão pecou no jardim do Éden, nós nos tornamos mortais. A morte é o nosso limite. Então, nós temos projetos e nós temos algo na nossa vida que dure por um tempo. Mas as coisas de Deus são eternas, elas não morrem. Sabe aquele projeto, aquele sonho que tem no coração que dura anos, décadas, ultrapassa o limite da lógica de nós estarmos esperando por ele? Talvez isso signifique que seja um plano de Deus na nossa vida, porque esse projeto não morreu. Porque os nossos projetos são projetos apaixonados, eles duram pouco. E às vezes nós precisamos entender que quando as coisas são de Deus, é um fogo que não cessa, um fogo que não apaga dentro de nós, mas ele permanece vivo. Ainda que ele adormeça, mas um dia ele volta e ele acende de novo. Tomar cuidado, porque também os planos de Satanás também podem ser duradouros. Nós vamos identificar. Deus está ligado a tudo que é bom. O diabo ele geralmente liga aquilo que é ruim, aquilo que é prejudicial. Os nossos projetos eles precisam ser duradouros. Resistir ao tempo, ao desgaste da provação. Mas nós precisamos entender que Satanás também pode projetar coisas e elas podem durar por muito tempo, porque ele também é um espírito e ele também não morre. Mas geralmente dá para identificar. Você sabe qual a forma melhor de identificar a vontade de Deus na nossa vida? Através da revelação da sua palavra. Através da revelação das Escrituras. Deus nos fala através da Bíblia. E se nós queremos realmente entender o plano de Deus na nossa vida, qual o objetivo da nossa vida e da nossa existência, nós vamos conseguir achar esse projeto dentro da palavra de Deus. E fica aqui meu conselho para você. Se você quer viver plenamente debaixo da vontade de Deus, se você acredita nisso que está orando, dizendo seja feita a tua vontade na terra e no céu, é entender a soberania de Deus e saber que Ele está lá em cima e nós estamos cá embaixo. Saber que Ele é eterno, que nós somos mortais. E saber que Ele é o Senhor e nós somos servos. E a vontade dEle deve prevalecer sobre a nossa vontade. A vontade dEle deve ser
o nosso alvo e o nosso objetivo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.